Meu nome é Lorena Oliveira dos Santos, sou estudante do IFBA Campus Santa Amaro, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Estou aqui com o intuito de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso na disciplina de TCC. Antes de tudo, eu quero agradecer à professora Liane por estar me dando essa oportunidade de poder me preparar para a banca que eu vou ter futuramente. E também quero agradecer ao meu orientador José Souza, que está me ajudando muito nesse processo desafiador de um trabalho de TCC, que é o meu primeiro TCC. E também quero agradecer ao meu co-orientador Djalma. Bom, eu intitulei o meu trabalho de conclusão de curso como a influência da inteligência artificial no raciocínio lógico e crítico dos estudantes do ensino médio. Eu estou aqui para trazer um debate simplista de se a IA é boa ou ruim, querendo focar como a tecnologia está sendo mediada e utilizada por jovens de diferentes contextos escolares, permitindo traçar uma panorama detalhada dos seus hábitos e também das suas perspectivas. Antes de tudo, queria falar também que peço desculpas à minha formatação do meu banner, meu banner acadêmico. Eu tentei seguir as normas, padrões, as fontes, porém a quantidade de referência que eu tive no meu decorrer para obter meus conhecimentos e transcrever com minhas palavras para colocar neste banner, eu utilizei muitas referências, então eu estou enviando tanto esse documento para a professora Liane em PDF, PNG e também PowerPoint para ter acesso às referências completas. Antes de tudo, dar uma breve introdução, eu quero primeiramente explicar o que é inteligência artificial para você que está assistindo esse vídeo, que já presenciou o que é uma inteligência artificial, porém não sabe o que significa. Enfim, irei explicar aqui que, na verdade, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que é capaz de criar e realizar tarefas que normalmente exigiria da capacidade da inteligência humana, que, por exemplo, raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas, reconhecimento de padrões, uma visão computacional, a compreensão de linguagem, ou seja, a IA permite que as máquinas processem dados e aprendam com eles e tomem decisões autônomas para atingir objetivos no qual mesmo você, usuário, pede para ela lhe fornecer essa informação. Vivemos em uma revolução cognitiva impulsionada pela inteligência artificial generativa. Porém, o meu trabalho, o meu foco de TCC, eu estou trabalhando com um tipo de IA, que é a ferramenta generativa de textos. Ou seja, estou trabalhando investigando IAs que alguns alunos utilizam, como ChatGPT, Gemini, Manus, entre outras ferramentas, que porém não são mais futuristas. Ou seja, elas se interagem a um ambiente de aprendizagem para tarefas que vão desde a geração de textos e resumos até a explicação complexa de fórmulas e conceitos. No entanto, essa integração impõe um desafio direto ao principal objetivo da escola, que é o desenvolvimento de pensamento autônomo. A facilidade e rapidez de resposta algorítmica ameaçam substituir o processo de busca de análise de síntese que constrói o raciocínio. A pesquisadora brasileira Lúcia Santellia, uma referência de cultura digital, aponta que o desafio atual não é apenas de saber o que pesquisar, mas desenvolver uma literácia digital crítica. Ou seja, saber como usar essas ferramentas para aprimorar e não atrofiar as competências cognitivas. Nesse contexto, torna-se urgente entender que o equilíbrio entre o apoio da IA e a manutenção do esforço cognitivo e digital. A questão central é: a IA está servindo como copiloto ou como substituto para o cérebro do estudante? Essa é a questão que iremos abordar. Bom,
O objetivo geral deste trabalho foi, portanto, analisar de forma e qualitativa os padrões de uso de inteligência artificial pelos estudantes do ensino médio, especificamente mensurar e discutir o impacto desse uso na autonomia intelectual e no desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico. Eu também busquei evidências que pudessem sustentar a elaboração de futuras diretrizes pedagógicas, focando como transformar a IA de um potencial desvio para um agente facilitador do aprendizado. Ou seja, eu também fiz entrevistas com alguns professores, porém, ainda preciso de mais informações para poder transcrever, ou seja, essa apresentação aqui são apenas resultados parciais. Na metodologia, eu utilizei 3 agentes que me ajudaram muito para obter um resultado. A primeira, primeiramente eu queria falar que eu adotei uma metodologia quantitativa e qualitativa. Porém, antes disso tudo, eu fiz um levantamento de dados por pesquisas bibliográficas, lendo bastante artigos, informações, notícias, a respeito sobre a utilização de IA e estudantes, não apenas estudantes, mas também por professores, e etc. Ou seja, no âmbito educacional em que a IA está sendo utilizada, e também para mostrar a vocês de uma forma mais, como é que eu posso dizer, abrangente e também conceitual. A segunda ferramenta mais utilizada e que particularmente me fez levantar um grande ponto de vista de cada aluno, que foi questionários quantitativos. Eu passei 2 questionários, criei 2 questionários, um para uma escola que foi o Instituto Federal do Campo Santo Amaro, e passei outro que foi para a escola, o Colégio Municipal, o Colégio Estadual Polivalente, que eu apliquei nas 2 escolas distintas, que utilizei para fornecer os dados estatísticos robustos sobre uma frequência cuja finalidade foi de uso maior das disciplinas. A terceira ferramenta que eu utilizei na metodologia foi entrevistas, que foi qualitativa. Eu utilizei essa entrevista com uma amostra intencional do ponto de vista dos professores que, no decorrer deste processo no qual eles estão vivenciando, que é o uso da inteligência artificial por alunos e que também está entrando no âmbito educacional de muitos professores. Porém, entretanto, os professores mostram muito o seu ponto de vista por conta do antes e o depois de alunos, através da, como é que eu posso dizer, do começo da utilização dessas IAs por alunos em atividades acadêmicas, ou seja, de como eles reconhecem a diferença do aluno ao estudar com inteligência artificial ou não, e entre outras capacidades cognitivas que os próprios professores conseguiram detectar. Bom, uma coisa que me ajudou muito também, que para fazer essa análise qualitativa quanto quantitativa, eu utilizei um método de análise do conteúdo de Bardim 2016, que permitiu a categorização das falas dos estudantes em temas recorrentes, como dependência, economia de tempo, melhoria na compreensão. E essa abordagem de categorização das tendências é o que valida o nosso método perante a literatura, como afirma Citelli em 2024, que no contexto da sua revisão de literatura, a análise dos resultados ocorreu a partir da categorização das principais vertentes abordadas dentre os artigos mais citados de IA na educação. Assim, torna a nossa pesquisa o que se assemelha ao rigor acadêmico ao priorizar a identificação das vertentes e padrões de uso essenciais para a construção de um diagnóstico preciso. Agora foi os resultados parciais que eu obtive. Vamos lá. Bom, os dados coletados em ambas as escolas revelaram tendências muito fortes sobre o comportamento dos alunos. O uso de IA por disciplinas e a busca por precisão, o gráfico que mais evidente aponta a concentração do uso nas áreas de exatas
e ciências de natureza, entre 70% e 80% da incidência. Essa implicação, de preferência que não é aleatória, nas áreas, o estudante busca uma resposta única, precisa e viável, o resultado de um cálculo. A IA, vista como uma calculadora complexa que garante a correção ao invés de ser usada nas humanas, onde a resposta é aberta e subjetiva, isso ocorre e reforça o risco de atrofia do raciocínio lógico que leva ao resultado. E vale intencionar que as IAs generativas de textos, elas não foram especificamente feitas para gerar cálculos matemáticos. As IAs generativas de textos foram criadas para gerar textos personalizados, no qual ainda leva o risco do aluno, além de, claro, desenvolver essa atrofia no raciocínio lógico, também acaba que o aluno aprende ou não coloca uma questão correta. Não coloca uma questão correta. E é capaz do aluno, por conta da sua dependência, tanto para poder procurar estudar, para se obter um resultado, chegar naquela resposta, ele não vai conseguir identificar nem sequer a análise ou lógica da IA que ele está utilizando para se obter a resposta. A terceira ferramenta que eu utilizei na metodologia foi entrevistas, que foi qualitativa. Eu utilizei essa entrevista com uma amostra intencional do ponto de vista dos professores que, no decorrer deste processo no qual eles estão vivenciando, que é o uso da inteligência artificial por alunos e que também está entrando no âmbito educacional de muitos professores. Porém, entretanto, os professores mostram muito o seu ponto de vista por conta do antes e o depois de alunos, através da, como é que eu posso dizer, do começo da utilização dessas IAs por alunos em atividades acadêmicas, ou seja, de como eles reconhecem a diferença do aluno ao estudar com inteligência artificial ou não, e entre outras capacidades cognitivas que os próprios professores conseguiram detectar. Bom, uma coisa que me ajudou muito também, que para fazer essa análise qualitativa quanto quantitativa, eu utilizei um método de análise do conteúdo de Bardim 2016, que permitiu a categorização das falas dos estudantes em temas recorrentes, como dependência, economia de tempo, melhoria na compreensão. E essa abordagem de categorização das tendências é o que valida o nosso método perante a literatura, como afirma Citelli em 2024, que no contexto da sua revisão de literatura, a análise dos resultados ocorreu a partir da categorização das principais vertentes abordadas dentre os artigos mais citados de IA na educação. Assim, torna a nossa pesquisa o que se assemelha ao rigor acadêmico ao priorizar a identificação das vertentes e padrões de uso essenciais para a construção de um diagnóstico preciso. Agora foi os resultados parciais que eu obtive. Vamos lá. Bom, os dados coletados em ambas as escolas revelaram tendências muito fortes sobre o comportamento dos alunos. O uso de IA por disciplinas e a busca por precisão, o gráfico que mais evidente aponta a concentração do uso nas áreas de exatas e ciências de natureza, entre 70% e 80% da incidência. Essa implicação, de preferência que não é aleatória, nas áreas, o estudante busca uma resposta única, precisa e viável, o resultado de um cálculo. A IA, vista como uma calculadora complexa que garante a correção ao invés de ser usada nas humanas, onde a resposta é aberta e subjetiva, isso ocorre e reforça o risco de atrofia do raciocínio lógico que leva ao resultado. E vale intencionar que as IAs generativas de textos, elas não foram especificamente feitas para gerar cálculos matemáticos. As IAs generativas de textos foram criadas para gerar textos personalizados, no qual ainda leva o risco do aluno, além de,
claro, desenvolver essa atrofia no raciocínio lógico, também acaba que o aluno aprende ou não coloca uma questão correta, não coloca uma questão correta. E é capaz do aluno, por conta da sua dependência, tanto para poder procurar estudar, para se obter um resultado, chegar naquela resposta, ele não vai conseguir identificar nem sequer a análise ou lógica da IA que ele está utilizando para se obter a resposta. As três atividades que são mais citadas foram resolução de exercício, de 75 a 92% dos alunos no total, a solicitação de explicações de conteúdo, de 52% a 62% dos alunos, a revisão ou pesquisas gerais, que foi 54%. O que há uma implicação. O altíssimo uso para resolução de exercício indica uma substituição direta do esforço do aluno. No entanto, o uso para solicitar explicações mostra um lado positivo, ou seja, a IA está servindo como tutor pessoal 24 horas, capaz de oferecer diferentes abordagens e explicações personalizando. Porém, há um ponto crucial, que é a autonomia na escrita. Esse resultado é o que mais sustenta a nossa discussão crítica. Quando perguntado se reescreve a resposta da IA com suas próprias palavras, obtivemos ambas escolas, no Instituto Federal, obtivemos 81% que disseram sim, já no Poli, 60%. E a aplicação do grupo de 80% demonstra um alto nível de mediação crítica. Eles usam a IA como rascunho ou fonte que mantém a autoria e o esforço cognitivo na fase final. Já na outra, que obteve 60%, indica que uma lacuna de 40% de alunos provavelmente estão usando a resposta pronta e sinalizando o ponto de intervenção pedagógica urgente. O que traz uma percepção de risco. Na divisão de opiniões sobre o uso de IA pode prejudicar o aprendizado, o que prova que os próprios estudantes reconhecem o perigo. E mesmo reconhecendo, significa que eles estão enganando a si mesmos. Ou seja, eles não são usuários ingênuos. Eles têm a consciência que o trade-off entre a facilidade e a profundidade do aprendizado estão nas próprias mãos deles. A análise detalhada dos resultados nos leva a uma discussão que vai além do uso individual por esses alunos. De acordo com o sociólogo Pierre Levy, com sua tese sobre a inteligência coletiva, argumenta que o conhecimento é distribuído, ou seja, nesse sentido, a IA pode ser vista como uma ferramenta de potencialização de inteligência humana, se for bem utilizada, e o uso na reescrita, que foi de 81 versus 60%. E que é uma evidência dessa potencialização. O aluno reescreve e está agindo como prosumer. Ele é produto e consumidor da informação. Ele usa a IA para acelerar a fase de coleta e organização, liberando o tempo mental e a fase... Ou seja, o verdadeiro risco mostrado é a dependência funcional, onde o aluno perde a capacidade de iniciar o processo de raciocínio sem o auxílio do algoritmo, ou seja, atrofiando o raciocínio crítico. Portanto, o desafio da escola é mapear o uso de como fizemos essa atividade, intervir para elevar a taxa de reescrita a 100%, desenvolver currículos que exijam os alunos a crítica e a comparação das respostas da IA, ao invés de apenas a sua Ou seja, com isso eu também consigo chegar às minhas conclusões finais. Concluo que a inteligência artificial, sim, é um amplificador pedagógico e não um substituto do processo educativo. Ela é neutra, é ética e está no uso. Os dados confirmam que a IA está sendo usada para facilitar tarefas que exigem precisão exatas e que uma parcela significativa de alunos já adota uma postura crítica de reescrita, enquanto outra parte exige uma intervenção. Como reforça a citação de Citelli, a categorização das vertentes é o uso de um ponto de partida para a reflexão. O futuro do ensino médio exige que deixemos de focar o controle da tecnologia e que passemos a focar na formação da autonomia e da consciência da crítica digital, ou seja,
O desafio não é proibir a ferramenta, mas sim treinar o usuário para que o aluno seja o mestre da tecnologia e não seu dependente. Ou seja, o intuito não é apenas dessa pesquisa, não é apenas me ajudar a concluir o meu, o meu o meu curso, mas também ajuda a desafios futuros que já estão nos dias atuais e que possivelmente, se não for tratado a forma de como o aluno está utilizando a inteligência artificial, é bem capaz que, além dos desafios que estamos tendo agora, irá criar mais novas vertentes de desafios. Ou seja, eu estou aqui apenas para contribuir trabalhos futuros de várias outras pessoas que irão investigar isto. Ou seja, muito obrigada pela atenção, por prestigiar a minha pesquisa. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta e aprofundar a discussão sobre importância